Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, certa letargia e etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria mais profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava, especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Mas, na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer, está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida, nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então reduza a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua amiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional, da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo,
Mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constrói a sua situação de vida e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu propósito, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade, ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico, ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração e, assim, a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada mais uma vez sobre um ponto imaginário, distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores. A alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus, não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando na verdade ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos neste momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas, não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só? Sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você está em um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento.
Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. E quantas vezes deixamos de observar o agora, hein? Meu Pai! E o pior é que os melhores capítulos, os que batem mais na gente, são esses, né? Que joga na nossa cara a nossa procrastinação, joga na nossa cara a nossa preguiça, a nossa zona de conforto, o nosso comodismo, joga, dá um tapa com luva de pelica na nossa cara, né? Você tem tudo às suas mãos para você conseguir, mas a gente ainda está se iludindo, né? Estamos todos querendo voltar mais um pouquinho para Matrix, né? Vamos voltar mais um pouquinho, só comer mais um bife, mais uma pizza, né? Mais um churrasquinho com os amigos, mais uma cervejinha, mais alguma coisa, e a gente sempre volta, né? Sempre volta. Que possamos ser iluminados um dia e conseguir encontrar esse caminho, que o caminho está aí, né? O portão está aí, como foi dito em vários outros textos aí. E o portão é aqui e agora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta. Em um corpo físico, uma resistência nesse estágio significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos.
Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda e mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere às nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez,
mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa e consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é problema. Você é o problema. Quando a mente estiver no controle, quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma. Não sinta culpa de nada. Não culpe a vida por tratar você tão mal. Mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Torne-se um alquimista, transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que neste momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre.
Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa.
No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. O observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber um impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando-o com os seus pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou o que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque do sofrimento. Utilizo a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chamada da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza
e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se em particular no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de deixar dominar-se por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com o chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabem o que desejam. Achamos que são loucos." Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda. E muito antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" Jesus perguntou aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior.
Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo. Tchau, tchau.
A primeira linha do Tao Te Ching, falando sobre o Tao do qual se pode falar não é o verdadeiro Tao. Essa é uma das traduções, é a primeira linha do Tao Te Ching. Portanto, num sentido mais amplo, o Tao pode ser equiparado à consciência. E no momento em que você fala sobre consciência, a consciência se torna um objeto. Mas esta é a razão pelo qual Lao Tzu, o autor do Tao Te Ching, diz: no momento em que você falar sobre isso, perceba que não é isso. Porque no momento em que você fala sobre isso, ele se torna um objeto de pensamento. Enquanto a essência da consciência é que ela é o sujeito eterno. Portanto, consciência, você não pode entender o que é. Você só pode perceber isso como a essência de quem você é. E em vez de falar sobre isso agora, eu sugiro que você, eu, bem agora, vejamos se podemos perceber ou apenas ter um vislumbre do que significa consciência. E você pode perceber que as palavras que eu estou falando estão um pouco mais lentas. E se você estiver ouvindo atentamente, sua atenção será tal que você se sintonizará completamente com as palavras que surgem do pensamento e as tornará suas. Assim, enquanto falo, essas palavras são percebidas por você e se tornam pensamentos em sua mente. E se você for muito atento, não acrescentará nenhum outro pensamento. Então você pode realmente experimentar esse momento, enquanto eu falo, da mesma maneira que eu experimento esse momento. Eu experimento esse momento como pensamentos, que se tornam palavras, que surgem espontaneamente, mas eu estou desacelerando, o que significa que além dos pensamentos e palavras que surgem, há lacunas nesse discurso. Existem lacunas entre palavras e frases e tudo isso, e há muitas lacunas. E se você estiver atento o suficiente, também ficará ciente dessas lacunas. Então você está ciente das palavras, que são apenas indicadores agora. As palavras que eu estou falando agora são apenas indicadores que apontam sua atenção para as lacunas onde não há palavras nem pensamentos. Então você fica ciente das palavras, sim, que são os objetos que surgem na consciência. E se você estiver atento o suficiente, também estará ciente dos espaços, as lacunas entre as palavras. E enquanto você está ciente dessas lacunas, você percebe que não está realmente ciente de nenhum objeto. Uma lacuna, um espaço, não é um objeto. Não pode ser um objeto. Quando você fala vendo aqui, é o Tao. Ou a consciência em sua forma pura. É pura, sem forma, antes de se tornar algo. Antes de se tornar um pensamento ou palavras. Então agora você está ciente das percepções dos sentidos. Porque ainda pode me ouvir. Você está ciente das palavras,
Mas, mais importante, você está ciente de que está ciente. Você se conhece como esse espaço de presença consciente. Sem esse espaço consciente, não haveria percepção sensorial. É a luz da consciência, na qual todos os objetos da consciência são percebidos. A maioria das pessoas não tem consciência de si mesmas como consciência. Eles só estão cientes do que surge na consciência. E seu senso de identidade também. Seu senso de quem são, em última análise, é um objeto que surge em sua consciência. Esse sou eu. Essa é a minha história, eu e minha história, a minha identidade. Eu sou isso, aquilo e aquele outro, e todas essas coisas juntas sou eu. Mas são todas formas, ou formas emocionais que surgem na consciência. Eles são um objeto na consciência. E esse objeto na consciência, para a maioria das pessoas, é a base de seu senso de identidade. Mas isso, infelizmente, é uma enorme limitação. E, em última análise, uma percepção errônea de quem eles realmente são. O senso de identidade da maioria das pessoas, portanto, é baseado em uma percepção errada. Porque quem você realmente é não é um objeto na consciência. Isso é efêmero. Está aqui por um tempo e depois evapora. Quem você realmente é o espaço da própria consciência. E assim você se torna consciente de uma presença subjacente, só para usar uma palavra, em um estado de vigília. Um certo estado de alerta, uma quietude, mas não uma quietude adormecida, uma quietude alerta. Essa é a realização da consciência, de si mesmo como consciência. Isso o liberta dessa percepção errada, de que você é um objeto que surge na consciência, o próprio ego. Isso tem seu lugar, claro, você tem um passado, você tem um certo condicionamento, sua mente, seu campo emocional e mental é condicionado de certas maneiras. E esse condicionamento se torna a pessoa ou a personalidade. Mas há uma dimensão mais profunda, uma dimensão transcendente em sua identidade. E se você perceber isso, é uma enorme libertação. Desse senso de identidade extremamente limitado e, em última análise, errado, que é a pessoa. E agora o interessante é que você pode realmente sentir essa presença, que está no fundo de sua vida, o tempo todo. Agora você pode não ser capaz de fazer isso ainda, pode tornar-se obscurecido muitas vezes. E então, novamente, você se identifica completamente com a mente condicionada, com a personalidade, com a pessoa, com seus padrões reativos, seus gostos e desgostos condicionados, suas opiniões e assim por diante. E então, de repente, novamente, você se conhece como essa imobilidade alerta.
Portanto, é profundamente gratificante saber que há infinitamente mais em você do que a sua personalidade. Então você ainda tem uma personalidade, mas não é mais uma prisão. Não é mais a sua prisão. Você não está mais totalmente confinado dentro disso. Você está ciente de uma dimensão transcendente de quem você é. E isso só pode ser realizado diretamente. Então a resposta, como você sabe que a consciência é o que você está dizendo, é simplesmente isso. A cessação do pensamento, e o que resta é a consciência incondicionada. Isso é quem você é em sua essência. Mas isso não é apenas um casal foi à igreja, a esposa e o marido, e eles voltaram da igreja onde ouviram exatamente o que você acabou de dizer. O pastor estava lendo a Bíblia e a esposa disse ao marido: sabe, fora do nosso quarto temos uma pequena colina ou um monte que bloqueia a nossa visão. O que vou fazer essa noite? Vou acreditar que vai desaparecer, porque se Jesus disse que podemos mover montanhas, certamente você pode mover essa pequena colina. E o marido diz: bom, essa é uma boa ideia. Então, na manhã seguinte, a esposa abre as cortinas e ainda está lá. E ela diz ao marido: ei, veja, eu sabia que não ia funcionar. Então isso também não é fé. Então apenas dizer a si mesmo, eu acredito que isso vai acontecer? Provavelmente não, a menos que você tenha sorte. Mas fé, o verdadeiro significado da fé é poder. E se você tem fé, significa que se você acessa o poder, que está além de todos os fenômenos, se você acessa a fonte da vida, você se encontra e encontra acesso a isso. Então significa que você tem fé. Fé é sentir em si mesmo o poder da própria vida. Que não é da pessoa, que é algo mais profundo, o poder da própria consciência. Sentindo isso em si mesmo, e quando você se conecta com isso, você percebe que não é tanto que você se conecta com isso. É apenas a essência de quem você é. Então, ter fé realmente é ser plenamente quem você é, na sua essência. E claro, o caminho para isso, esse é todo o nosso ensinamento aqui. É ir além da mente barulhenta, ou o que quer que a mente produza, para a dimensão da quietude viva. E é isso que você está tocando na fonte. Se você tocar na fonte, então a personalidade precisa se render para que você possa ir mais fundo. Caso contrário, a personalidade, que inclui a mente pensante, ou é principalmente a mente pensante, permanece como a porta fechada. Como uma personalidade pesada, você não pode ir mais fundo. Você está preso a uma porta fechada da personalidade. Assim, o professor espiritual russo, Gurdjieff,
mencionou dois aspectos de um ser humano que ele chamou de personalidade e essência. E ele diz que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas nesse mundo, tem uma personalidade fortemente desenvolvida, mas há muito pouca essência manifestada. Então, a essência é quem você é além da personalidade. E ele disse, ocasionalmente acontece, há uma enorme quantidade de essência em raros seres humanos e muito pouca personalidade. Então, a maioria das pessoas que você encontra nesse mundo tem uma personalidade altamente desenvolvida, especialmente no mundo ocidental. Mas o mundo inteiro está se tornando ocidentalizado. Assim, mesmo no Oriente agora, você encontra pessoas com grandes personalidades. Mas se a personalidade recuar, e isso está acontecendo conosco, então algo mais vital e mais essencial pode brilhar. E isso é a essência. E esse então é o nosso propósito de vida. No reino dos céus. Alguém já usou essa expressão? Minha tradução de reino é dimensão. Céu, o céu é o espaço. Então, quando Jesus falou sobre o reino dos céus, ele estava apontando para algo no mundo percebido pelos sentidos, a fim de fazer com que as pessoas sentissem o que ele estava falando no nível interior. Então ele escolheu o céu, porque é a coisa mais espaçosa que existe. E o céu é talvez a única coisa nessa dimensão da percepção sensorial, a única coisa que você pode ver que não é uma coisa. Porque o céu não existe como céu. Não existe céu. Você nunca pode tocá-lo ou estar nele. Ou se você subir em um foguete, você passará por uma nuvem, mas você nunca pode dizer, bom, agora eu estou no céu, porque simplesmente não há céu. É apenas uma maneira pela qual percebemos o espaço. Então ele usou essa analogia para apontar para algo dentro de você, a dimensão da amplidão, o reino dos céus. A dimensão da amplidão que está dentro de você, que é consciência, pura consciência, essa é a única coisa, a coisa mais importante, disse ele, a coisa mais importante com a qual você deve se preocupar. Encontre isso dentro de você e todo o resto se resolverá. É uma tradução livre do que ele disse. Todo o resto se encaixará. Apenas sua tarefa principal aqui, como ser humano, é encontrar essa dimensão de consciência em você. Então, você cumpriu sua tarefa como ser humano. Não que necessariamente a sua vida vai chegar ao fim, porque você pode então estar aqui em uma capacidade muito mais benéfica, porque algo mais se expressa através de você, não mais o ego, a identidade limitada do ego. E pode falar e agir e fazer ou apenas emanar através de você para esse mundo. Você se torna uma expressão da dimensão transcendente. Não uso a palavra Deus com muita frequência porque ela é enganosa. Em primeiro lugar, porque tem sido mal compreendida e mal utilizada ao longo de tantos séculos. E também porque o próprio termo parece encapsular isso, como se fosse algo finito. Deus.
Quase todo mundo imagina algum tipo de entidade quando você diz Deus. Tipo, onde ele está? Ah, ele? Veja bem, a maioria das pessoas ainda o chama de ele. Deus é um ponteiro. Um pouco melhor seria dizer, por exemplo, bem, o que eu disse ainda há pouco, a dimensão do transcendente. E o mesmo, o que eles usaram em Guerra nas Estrelas, tornou-se tão popular. Novamente é um termo que eles usaram que não é tão encapsulado quanto a palavra Deus. A força. Que a força esteja com você. Ok? Onde está a força? A força está em toda parte. Havia uma leve mensagem espiritual nisso, e é por isso que tantas pessoas gostaram. Porque todos estão procurando por isso em algum lugar. Eles adoraram o termo que a força esteja com você. O divino, você poderia até dizer que é menos fechado do que o termo Deus. O divino é mais um conceito aberto. Deus é um conceito mais fechado. E, inevitavelmente, por causa do uso indevido, as pessoas inevitavelmente ainda imaginam algum tipo de entidade masculina. Você não pode fugir disso. E um controlador, um patriarca, ou alguém que não fez um bom trabalho. Eu poderia ter feito melhor que Deus, portanto, Deus não existe. Eles sempre dizem isso. Você ouve às vezes. Fazer a vontade de Deus é uma expressão que existe há muito tempo, que tem sido muito mal utilizada pelo ego. E foi, na maioria dos casos, foi a vontade do ego. E o ego chamou sua própria vontade de Deus, ao ponto da insanidade, onde as pessoas matam outras e outros grupos de pessoas. E chamam isso de vontade de Deus. Diferentes religiões fizeram isso. Em alguns ainda está acontecendo. E para muitas outras pessoas que não estão em tal nível extremo de inconsciência, mas mesmo assim existem pessoas que estão genuinamente querendo fazer a vontade de Deus. Mas é muito problemático. Porque, como você sabe, se um pensamento que vem à sua cabeça é a vontade de Deus, ou se é apenas um pensamento que vem à sua cabeça. Então, estar no momento presente é realmente a única maneira de ter certeza de que você está se alinhando com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ser um com a inteligência, a consciência que permeia e fundamenta o mundo da forma. Sendo um com isso, e você só pode ser um com isso se estiver presente no agora, assim o ponto de entrada na vontade de Deus, a realização da vontade de Deus é sempre o momento presente. Seu alinhamento interior com o momento presente, e aí está. Agora você poderia dizer que aconteça o que acontecer, em algumas religiões ou muitas pessoas religiosas fazem isso. Bem, é a vontade de Deus. Eles não podem explicar, mas dizem, bem, é a vontade de Deus. Não costumo usar esse termo. Tudo que digo é que é como é. Isso não requer crença alguma, porque ninguém pode duvidar que o momento presente é como é, sempre.
Agora, isso é algo que você não pode duvidar. Mas se eu disser que essa é a vontade de Deus, é claro que você pode duvidar disso. Há muitas razões pelas quais você pode duvidar disso. Portanto, a afirmação é como é, e posso muito bem dizer sim, porque já é algo que está além de qualquer dúvida. É tão obviamente verdade que nenhum filósofo poderia vir e questionar. Que esse momento é como é. Portanto, essa é uma verdade suprema. Eu estava visitando minha mãe há algum tempo atrás e ela tinha muitos livros em suas estantes. Minha mãe não era religiosa e nem mesmo espiritual, mas eu encontrei o Novo Testamento lá, que havia sido deixado lá há muitos anos, quando minha mãe era casada. E esse livro ela ganhou de um testemunho de Jeová. Porque meu pai sempre convidava as testemunhas de Jeová para nossa casa. E depois as envolvia nas discussões. Ele tinha uma relação de amor e ódio com eles. Ele os respeitava enormemente, porque meu pai era alemão. Então ele os respeitava enormemente, porque havia as poucas pessoas na Alemanha que se recusaram na Segunda Guerra Mundial, que se recusaram a participar da guerra. Então eles eram pacifistas. E muitos foram levados para os campos de concentração. E morreram porque se recusaram a pegar em armas. E meu pai os respeitava muito por isso. Mas quando eles começavam a falar com ele, ele ficava bravo. Mas ele deve ter aceitado esse Novo Testamento. De qualquer forma, eu encontrei o Novo Testamento na estante de minha mãe e abri naquele momento. Claro, eu já tinha lido na escola, tive uma educação católica. Eu tinha lido na escola, mas depois li e disse, uau! Eu podia ver uma verdade mais profunda sendo expressa do que eu já tinha ouvido na igreja, no que Jesus estava dizendo. Eu imediatamente tive uma compreensão profunda do que ele estava falando. E percebi também que o Novo Testamento realmente é fragmentos, porque ninguém tem um ensinamento completo de Jesus. Porque as pessoas têm os fragmentos que eles lembraram e eventualmente escreveram. E eu acredito que não todos os fragmentos são realmente ditos por Jesus. Mas quando fazem, os que são realmente proferidos. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que certas coisas que li foram realmente ditas por alguém que estava profundamente alinhado com a consciência. Então eu vi a verdade, então que ela mentiu sobre isso. Então você se torna consciente de si mesmo, como aquele que está percebendo, mas não de si mesmo como a pessoa histórica. Porque se você estivesse analisando através da pessoa histórica, estaria rotulando as coisas mentalmente. Não, você se torna consciente de si mesmo, como a consciência subjacente, na qual a percepção acontece. A luz da consciência na qual a percepção acontece. Então você está ciente de duas dimensões. A dimensão da forma e a dimensão da consciência sem forma. O reino dos céus. A dimensão da amplidão. O vazio, a amplidão, a essência de toda a vida. E não é seu, não é de ninguém. É o único. E agora, se você está pensando, bem, como isso se encaixa com Deus? Você não mencionou Deus. Bem, isso é verdade.
Não mencionei Deus porque o termo Deus tem sido muito mal interpretado ao longo dos milênios, não por todos, mas pela maioria. Você não pode, obviamente, você não pode entender Deus. É simplesmente absurdo fazer qualquer declaração, porque é totalmente, quero dizer, a linguagem consiste em apenas alguns sons. Apenas alguns sons que são produzidos pelas cordas vocais e pela pressão do ar. Então você tem as vogais A, E, I, O, U. Então você adiciona alguns sons de pressão de ar. Você espera entender o segredo do universo através da combinação de alguns vocábulos. Quero dizer, você está pedindo a Deus para explicar Deus, mas vou continuar falando de qualquer maneira. Só podemos dar uma imagem quase poética ou uma analogia do que isso é. Deus é a fonte de toda a vida, a fonte transcendente de toda a vida. Não tem existência no espaço e no tempo. Não existe porque existir significa ser manifestado. Deus é a fonte de toda a vida. Isso talvez possamos dizer. Agora, poderíamos comparar isso, porque vivemos nesse universo percebido pelos sentidos, em nossa dimensão. Poderíamos comparar Deus ao princípio doador de vida, que todos nós compartilhamos, que é o Sol. E não é por acaso que muitas culturas antigas adoravam o Sol. Porque, obviamente, sem o Sol, toda a vida desapareceria imediatamente. O próprio calor em seu corpo e, em última análise, derivado do Sol, das calorias. Então, o Sol emana continuamente. Quase se poderia dizer, sim, ele tem uma vida útil, mas em relação à nossa vida útil, ele é eterno. Então, é uma analogia. O Sol emana continuamente, emana, e o que emana é que dá a vida.